Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia nem a hora, que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a essa plataforma e hoje eu quero trazer aqui uma mensagem para você bastante impactante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: devemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Um texto super conhecido, você já deduziu sobre o que nós vamos falar. Então quero convidar você a não se esquecer de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a dar engajamento aqui ao canal, à plataforma. E assim você leva a palavra de Deus adiante. Nós vamos então fazer esse vídeo com o seguinte roteiro. Nós vamos falar sobre fake news. Em seguida vamos entrar no submundo gospel. Vamos contar uma ilustração do reino de Deus para nossa meditação. Vamos falar um pouco sobre o meu livro. E em seguida então entraremos então com a mensagem. Desejo sinceramente que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E não se esqueça de me acompanhar em todas as plataformas, incluindo essa. Dito tudo isso, vem comigo. Vamos então falar sobre fake news. Hoje, no nosso combate às fake news, cujos textos estão aí nos comentários, eu quero trazer para você aqui o seguinte tema. Eu vou falar sobre a indústria dos testemunhos fake. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo e aí no cabeçalho, em algum lugar do vídeo, nos comentários ou no cabeçalho, e estiver a palavra testemunho entre aspas com X, não é erro de digitação e nem é erro de ortografia. É sarcasmo mesmo. Está entre aspas e com X é porque eu estou ironizando. Como assim? O que são testemunhos fake? O que é a indústria dos testemunhos fake? Nós vivemos aí um período que houve muitos testemunhos fake aí. Sabe aquela história? Ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex isso, ex aquilo outro. Principalmente aqueles que tinham as questões aí relacionadas a ex-bruxos. Então isso foi uma indústria. Ainda tem muita gente por aí fazendo isso. Muitos já foram desmascarados. Eu não anotei o nome do criador de conteúdo que na plataforma de vídeos grandes ele tem um trabalho no qual ele costuma desmascarar esses falsos testemunhos aí. Como ele faz isso? Ele investiga as informações que essas pessoas contam, tenta fazer ali uma cronologia do tempo e além disso ele observa sinais. Trabalha muito ele com a neurolinguística. E a neurolinguística é uma ciência bastante complexa. Quem tem um domínio completo dela consegue extrair muita coisa. Já falei sobre isso em vídeos nos quais eu falo sobre gestão de carreira, coisa e tal. Porque existem coisas que o ser humano não tem como ensaiar. São reações naturais e instintivas. Instintivas. Trava-língua aqui foi complicado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A pessoa não tem como ensaiar, por exemplo, a questão do olhar. Tá? Quando a pessoa fala a verdade, o olhar se direciona para o lado esquerdo do cérebro, que é o lado que procura as informações que estão armazenadas lá. São informações já existentes. Quando a pessoa está mentindo, ela procura o lado direito. Ela olha para o lado direito, procurando, nesse lugar do cérebro, criar alguma coisa. E isso o ser humano não tem como ensaiar. É natural. Então a neurolinguística, isso é uma coisinha só que eu sei. A neurolinguística tem muitas variações, tem muitas situações.
Então, esse criador de conteúdo, analisando todas essas coisas, ele descobriu vários testemunhos fake e que foram desmascarados aí. Tá cheio disso aí nas redes sociais. E dentro dessa indústria dos testemunhos fake, o que é que acontece? Por que que acontece? Isso acontece porque os pastores ficam sedentos para colocar essas coisas dentro das suas igrejas. Por quê? Porque eles sabem que a igreja enche. Eles sabem que as igrejas enchem. Eu falo de pastores mal intencionados. Pastores sérios não fazem isso não. Geralmente são pastores mal intencionados, que querem aproveitar, encher a igreja, e ao encher a igreja, aumenta o recolhimento de ofertas, aumenta a entrada de dinheiro, enfim. Mas deixa isso quieto, que não é sobre esse assunto de dinheiro que eu vou falar aqui não. Quais são os principais problemas da indústria de testemunhos fake? A primeira é a vergonha que isso causa ao evangelho, porque esses testemunhos, quando são desmascarados, é o evangelho que passa vergonha. Essa é que é a grande verdade. As pessoas que não são crentes ficam cada vez mais descrentes, vão tomando cada vez mais ranço, porque acham que todos nós cristãos evangélicos somos um bando de mentirosos. Então esse é um dos erros que os responsáveis pela indústria de testemunhos fake cometem, em fazer com que essas pessoas contem essa mentirada toda. Mas agora eu vou entrar na questão dos testemunhos que até são verdadeiros, mas aí existem erros também gritantes que acontecem mesmo com relação às pessoas que têm esses testemunhos fortes e que são verdadeiros, porque nós sabemos que Deus tem poder para transformar. Eu não estou desmerecendo a transformação de ninguém, muito pelo contrário. Eu sei que Deus transforma. Deus resgata o pior pecador e transforma num poderoso pregador da palavra. Paulo é o maior exemplo que está na Bíblia. Paulo era o cara que mandava matar cristãos e não tinha pena nenhuma de fazer isso. E quando ele se converteu, ele estava indo para Damasco com uma carta autorizando ele a passar o rodo nos cristãos, matar os cristãos. E quando ele se converteu, e que quando Deus mandou Ananias orar por ele para cair as escamas dos olhos dele, Ananias ficou com medo, não quis ir, porque ele sabia da má fama de Paulo. E ele falou com Deus: não vou não, porque esse cara vai me matar. E Deus tranquilizou. Você quer conferir na sua Bíblia? Confere lá Atos capítulo 9 e o capítulo 10. Você vai ler da conversão de Paulo até chegar nessa história aí que eu estou contando para você sobre Ananias. Só você conferir, você vai encontrar Atos capítulo 9 e o capítulo 10. E se você quiser estender um pouco a leitura, você pode entrar pelo capítulo 11 também. Sendo assim, é claro que eu, sendo cristão, eu creio, eu tenho certeza de que Deus tem poder para transformar as pessoas. Deus tem poder sim para trazer as pessoas dos mais variados setores, dos mais variados lugares, do fundo do poço, e colocar de pé para ser um poderoso pregador da sua palavra. Mas nós sabemos que nessa indústria tem aqueles que se aproveitam disso, dessa sede que as pessoas têm de ouvir esses testemunhos, e fingem uma coisa que não são. Já falamos sobre esses que mentem. Agora vou entrar na questão dos que falam a verdade. Aí você tem alguns grandes erros. O primeiro deles: muitos pastores não sabem lidar com essas pessoas e já jogam elas desde cedo na frente da batalha, sem uma preparação de oração, sem uma preparação de estudo da palavra, sem um discipulado, sem essa pessoa ser experimentada. Se a própria Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, a própria Bíblia diz que o obreiro, para ser obreiro, ali aprovado, precisa ser experimentado. E não pode ser neófito, ou seja, novo convertido. E a gente, infelizmente, vê a pessoa com pouco tempo no Evangelho na frente dando esses testemunhos. E eu pego para você aquilo que a pastora Sara Shiva falou. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar o vídeo. Ela falando um pouco do testemunho dela, que ela ficou 6 anos guardada na igreja. O pastor dela, a pastora dela, discipulando, aquela história.
ensinando, preparando e tal. Só depois disso é que ela foi para pregar a palavra e dar o testemunho como ela dá até os dias de hoje. Só que muitos não estão sendo preparados assim, estão sendo jogados na fogueira. E isso tem consequências desastrosas, porque são pessoas que muitas vezes, quando se decepcionam, saem da igreja. Eu conheço vários desses, anônimos, né? Não são famosos, eu convivi com vários deles. Deus resgatou do lamaçal do pecado, eles foram lançados na fogueira, sem o preparo espiritual específico, pastores sem sabedoria, sem preparo para lidar com essas pessoas. Conheci. Não vou falar o quê, porque senão de repente as pessoas quem me conhece vai matar a charada. Mas eu conheço vários que hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, porque não tiveram estrutura espiritual para passar pelas decepções que infelizmente acontecem. Não vou mentir para você que está vendo aí esse vídeo, não vou aqui contar historinha. Infelizmente muita gente, quando chega na igreja, se decepciona com muitas coisas. Não deveria ser assim, mas é assim, porque nós somos seres humanos sujeitos a erro. E nós é que temos que nos guardar e vigiar para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a cair. A própria Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, sendo assim, além desses que não são famosos que eu conheço, você tem aí essa menina, Andressa Saurac, a menina que testemunho fortíssimo, e ela foi aprovada pelo criador de conteúdo que examinou o testemunho dela. Ele deu aval, o testemunho dela verdadeiro, só que infelizmente essa moça está fora. A última vez que a gente soube, está fora, largou a caminhada, largou a igreja, porque se decepcionou. Aí entra no que eu acabei de falar, ela mal se converteu, lançaram o livro dela, jogaram ela como obreira para pregar, para fazer acontecer. Não teve a estrutura espiritual necessária para poder aguentar as decepções que viriam. E ela não aguentou o tranco, como muitos não aguentam, infelizmente. A Bíblia nos diz, né? Mateus capítulo 24, versos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, a iniquidade infelizmente está se multiplicando, inclusive, infelizmente, dentro da igreja, das igrejas. Aí ela não aguentou o tranco. Uma pena, mas esses são os principais erros que as lideranças evangélicas cometem com relação a esses testemunhos. E as pessoas que dão testemunho também, muitas vezes não são preparadas. Eu repito, os líderes têm uma grande parcela de responsabilidade e de culpa. Por quê? Porque muitos desses testemunhos, a pessoa recebe a palavra, tem 1 hora para pregar a palavra, ela passa 50 minutos, 55 minutos falando da vida passada, parece até que passa, às vezes a impressão até que está com saudade daquilo, e 5 minutinhos ela fala de Jesus, quando na verdade deveria ser inverso. Ela deveria contar, sim, claro, de onde Deus a tirou, mas fazer um apanhado, um resumo. Não precisa. Se a coisa é muito grande, escolhe um assunto. Vamos lá. Que pode escolher um assunto, fixar aquilo ali, falar sobre aquilo que 20 minutos que seja, e tirar o que? 40 para pregar a palavra. Porque a ênfase tem que ser na palavra de Deus. A ênfase tem que ser na transformação que a palavra de Deus trouxe para a vida dessa pessoa. Só que, infelizmente, na indústria dos testemunhos feitos, o que eles priorizam são as partes picantes. Eles priorizam ouvir as partes picantes, sabe? As partes eróticas, as partes que tem, assim, bastante pecado, que parece que a pessoa fica sentindo saudade daquilo, sabe? Como a pastora Camila Barros soltou uma mensagem há pouco tempo, eu estava vendo hoje, inclusive, e ela fala desse assunto, sobre os israelitas que estavam saindo do Egito, mas estavam com saudade do Egito, com saudade das cebolas, com saudade do pepino, com saudade do alho, saudade do passado, lembrando do passado, sabe? Ela tem uma mensagem aí na internet, tá circulando aí.
bem recente, eu vi hoje. E isso me chamou a atenção. E o que ela trouxe realmente é uma grande verdade. E isso eu estou vendo no dia a dia. Estou vendo no dia a dia. Você vê esses testemunhos, aí você vê. É muita ênfase na parte podre, sabe? Naquilo que aconteceu antes da conversão. Quando na verdade a parte que aconteceu antes da conversão não é para ser escondida. Porque as pessoas precisam saber, sim, de onde essa pessoa que está dando esse testemunho foi resgatada. Mas é necessário que faça um apanhado, um compilado, um resumo. E a ênfase seja na pregação da palavra. Então, cabe a nós acabarmos com essa indústria dos testemunhos feitos. Fique com essa palavra e que Deus esteja ministrando essa palavra ao seu coração e que ela seja um grande aprendizado para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda dando engajamento aí nessa plataforma e me ajuda a levar a palavra. Vamos hoje falar sobre o submundo gospel, e nessa parte aqui do submundo gospel, eu quero trazer para você aqui uma mensagem muito importante sobre o seguinte tema. Tá dentro dessa questão de testemunho ainda. Só que no submundo gospel eu vou falar sobre o mau testemunho afeta a credibilidade. E o nosso texto de referência é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 e 23. Perdão, 22 e 23 não, 20 e 21. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21. Paulo diz assim para nós. Essa é a parte no qual eu ainda estou falando sobre os falsos profetas, e todos os textos referentes ao assunto estão aí nos comentários. Não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Vou repetir: não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Vamos lá. Muita gente zomba de pregadores, de gente que está aí pregando a palavra. Muita gente zomba. Não somente dos que estão aí na internet, não somente dos famosos, mas muitas vezes na vizinhança aí, muita gente zomba daqueles que não são famosos, que sabemos que dão um péssimo testemunho. E esse péssimo testemunho afeta a credibilidade realmente. Realmente afeta. Mas quando Paulo diz para a gente não zombar, é para simplesmente a gente entregar na mão de Deus. Ele não está falando para não criticar, ele está falando para não zombar. Diferente. E aí ele completa o ensino: ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom. Essa é a receita simples. Passam a peneira naquilo que você ouve e fica com o que é bom. É simples, não tem muito mistério. Quando eu quis dizer que o mau testemunho afeta a credibilidade, vamos lá. Nós temos visto, infelizmente, grupos de pessoas que se dizem cristãs e que, infelizmente, estão dando péssimo testemunho e estão afetando a credibilidade da pregação do Evangelho. Nós que estamos aqui procurando fazer as coisas com seriedade, procurando fazer as coisas de forma coerente com o que a palavra de Deus ensina, muitas vezes não conseguimos alcançar o público-alvo que queremos alcançar quando pregamos a palavra de Deus por causa dessas pessoas. Vamos lá, vou melhorar a explicação para ser bem claro e bem direto. A gente tem aí pessoas dizendo que no Congresso Nacional existe a bancada evangélica. Na verdade, o que existe é a bancada bolsonarista, porque
Você até pode chamar a bancada bolsonarista de bancada evangélica, mas não dá para chamar de cristã. Não dá, porque cristianismo e bolsonarismo são opostos. E já falei isso em outro vídeo, eu vou ter que repetir. Porque Jesus ensinava o amor, o bolsonarismo prega o ódio. Jesus sempre se mostrou tolerante, o bolsonarismo é intolerante. Jesus valoriza as mulheres, o bolsonarismo é misógino, é sexista. Jesus estende a mão para os pecadores, para resgatá-los do pecado, o bolsonarismo taca pedra nos pecadores. Deseja a morte dos pecadores. Vou ter que falar os nomes. Nós sabemos que o pastor André Valadão, especializado em falar besteira. Esse homem vem para a internet, só fala bobagem. Já falou que tem vontade de matar os homossexuais. Procura o vídeo que está aí na internet. Recentemente falou que os crentes não podem mandar os filhos para a faculdade, mas os dele ele manda. Ele postou logo em seguida um vídeo para afrontar, levando os filhos dele para passear na Universidade de Harvard, para conhecer o campus. A Universidade de Harvard é uma das mais conceituadas, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo todo. E esse cara botou esse vídeo aí para afrontar. Depois que ele falou essa groselha que ele falou, essa besteira que ele falou, sobre os crentes não mandarem os filhos para a faculdade, ele fez questão de afrontar mais ainda. Os dele podem ir para a faculdade. Porque ele é um cara rico, ele mora nos Estados Unidos, vive muito bem lá. Os filhos dele certamente serão riquíssimos também, que terão tudo do bom e do melhor, mas o filho do crente, que é a ovelha dele, não pode ter tudo do bom e do melhor. Tem que ficar naquele emprego que ganha salário mínimo, porque ele não quer que os crentes mandem os seus filhos para estudar, não quer que os crentes mandem seus filhos para a faculdade. É porque ele, como bom bolsonarista que é, ele quer que as pessoas fiquem cada vez mais burras, tapadas e alienadas para acreditar nessas groselhas que ele fala. Pessoas que não pesquisam a Bíblia, pessoas que não pesquisam na internet, não se informam, não estudam, não leem, como todo bom bolsonarista que não gosta de ler, que não gosta de nada relacionado à cultura. Então, o pastor André Valadão, ele causa uma péssima imagem do evangelho para as pessoas. Eu não tenho como falar nada diferente disso. Da mesma forma, o pastor Marco Feliciano, outro bom bolsonarista. Ele já falou tanta besteira, já falou que os negros vêm de uma raça amaldiçoada por Deus, sem amparo bíblico nenhum. Já falou também que foi Deus que matou os mormonas assassinas. E também falou que se ele estivesse do lado do psicopata que matou o John Lennon, ele diria que o primeiro tiro foi em nome do Pai, o segundo em nome do Filho, o terceiro em nome do Espírito Santo. Onde é que está isso na Bíblia? Que Deus virou pistoleiro agora? Por mais que John Lennon tenha passado a vida dele falando besteira como falou realmente, John Lennon afrontou muito a Deus com as besteiras que ele falou, eu tenho certeza que Deus não iria levantar um psicopata como aquele homem que matou John Lennon para fazer justiça. Deus não agiria desse jeito. Deus não ia levantar um psicopata para fazer isso. E que pastor é esse que deseja o mal desse para uma pessoa? Outro bom bolsonarista, Silas Malafaia. Olha quanto ódio ele transmite quando vem para a internet. As pessoas têm ranço do evangelho por causa dele. Esse ódio que ele transmite. Por que ele tem que chamar as pessoas que votam na esquerda de esquerdopatas? Por quê? Qual é o direito que ele tem de ofender as pessoas, de xingar as pessoas? Como é que ele, sendo um pastor, vem para a internet chamar o Alexandre de Moraes de desgraçado? Uma coisa é ele discordar daquilo que o Alexandre de Moraes fala ou faz. Não estou debatendo a opinião aqui, se concorda, se discorda, se está certo, se está errado e tal. O que eu estou questionando é o comportamento do Silas Malafaia.
Isso não é certo, chamar homens de desgraçado. Que pastor é esse? É isso que está na Bíblia? Esse ensino está na Bíblia? Qual foi a aula da escola bíblica dominical que eu perdi? Queria que você me dissesse aí. Então, esse mau testemunho, tem esses três? Tem. Os vários profetas de Baal que em 2022 fizeram questão de vir para a internet profetizar que Bolsonaro seria reeleito e passaram vergonha, envergonharam o evangelho. Eu tenho aquele outro pastor que não é famoso, mas apareceu na internet dizendo que quem votasse no PT era inimigo dele. Saindo desse espectro aí de bolsonarismo, de política, eu tenho aí também, nós podemos falar dos sucessivos escândalos que envolvem pastores, pregadores itinerantes, cantores. Qual é a diferenciação? Existem pastores que não são os presidentes das suas igrejas, mas exercem esse ministério de pregar um dia aqui, outro ali. Às vezes, e existem outros pregadores que nem são pastores, eles são evangelistas, são presbíteros, são diáconos, eles são obreiros, eles são levantados por Deus para pregar. A palavra itinerante ela está sendo usada atualmente para fazer uma, como é que se diz? Como se fosse uma profissão. Aí nisso esses camaradas não querem trabalhar para viver do evangelho. Então o certo é o pregador que recebe convites e faz agenda, mas a Bíblia nos diz, né? Lucas 17:1, ai daquele por quem os escândalos vierem. Então eu venho, além dessas pessoas que fazem isso, tem aquelas outras pessoas também, aquelas pessoas que trazem as fofocas, os portais da internet que trazem as fofocas referentes às celebridades gospel. A gente tem na televisão aberta, principalmente, os programas da tarde, geralmente, que são voltados para a fofoca, né? Fofocas dos famosos, coisa e tal. E na internet nós temos portais evangélicos específicos que trabalham fazendo fofoca sobre as celebridades gospel. É desses portais que geralmente vêm as notícias dos escândalos. Então isso é preocupante também, por quê? Porque esses também são alcançados por Lucas 17:1. Ai daquele por quem os escândalos vierem. Aí antes que você queira me rebater dizendo, mas os profetas denunciavam o pecado. É bem diferente. Esses portais que tem aí fazem isso com a intenção óbvia de ganhar dinheiro. Os profetas, os portais que tem aí fazem isso para ganhar dinheiro, como profissão. E não estão sendo levantados por Deus, porque quando a pessoa é levantada por Deus, quem está vendo percebe. E você vê que muitas vezes são pessoas que não estão nem ligadas a igreja nenhuma. Aí antes que você queira me rebater dizendo que eu também estou fazendo a mesma coisa, não estou não. Primeiro, esses portais eles trazem escândalos inéditos. Até porque pastores itinerantes, pregadores itinerantes, cantores itinerantes, eles dão material de trabalho para Satanás, viu? Eles dão material de trabalho para Satanás trazer para poder tudo isso vir à tona. Eles vacilam pra caramba. Eu nunca trouxe aqui nenhuma novidade. Primeiro que eu não sou de portal de fofoca. O meu canal não é canal de portal de fofoca. Eu nunca citei nome de pessoas, a não ser agora aqui, sobre os 3 bolsonaristas que eu citei, mas citei para mostrar que eles, infelizmente, juntamente com vários outros, estão atrapalhando a pregação do evangelho, estão fazendo com que muitos brasileiros tomem ranço dos evangélicos. Brasileiros que não são cristãos, que não são evangélicos, têm ranço de nós por causa desses homens. Essa é a grande verdade.
Goste você ou não, você ouvindo aí, eu não estou aqui para pregar para você gostar, eu estou aqui pregando o que Deus está mandando eu pregar. Não estou aqui, esse canal aqui não é para trazer palavra para você gostar, para adoçar a sua boquinha, sabe? Se você se enquadra naquele texto lá, se eu não me engano é Tito ou Timóteo que fala sobre o final dos tempos, as pessoas têm comichão nos ouvidos que não aguentam ouvir a verdade. Se você se enquadra nisso, aí não é comigo mais a responsabilidade. A minha responsabilidade é trazer aquilo que Deus me manda falar. Não estou aqui para brincadeira, não estou aqui para fazer hora com a cara de ninguém. Sendo assim, eu não apresento nomes. Eu já citei aqui vários escândalos desses que já foram amplamente divulgados, mas eu nunca trouxe o nome de ninguém. Então não me compare com essas pessoas que têm esses portais. Não me compare porque eu não sou igual. Não me compare porque eu não faço esse tipo de trabalho. Primeiro que eu não trago nomes. Até porque o meu foco não é jogar luz em cima das pessoas. O meu foco é jogar luz em cima da situação para que a gente analise por que isso está acontecendo. E eu já falei em outros vídeos e eu vou repetir aqui. Existe uma cadeia de culpados. Vamos lá. O primeiro grupo de culpados são pastores e líderes que convidam. Enchem as agendas dessas pessoas. Esse é o primeiro grupo de culpados. Segundo grupo de culpados, empresários e assessores desses aí, pastores, pregadores, cantores e tal, que enchem as agendas dessas pessoas, para fazer essas pessoas passarem dias seguidos e até semanas seguidas atendendo a agenda. O terceiro grupo de pessoas culpadas é o grupo dos crentes, os membros da igreja que enchem o saco do pastor, enchem o saco dos líderes, querendo que eles levem essas pessoas famosas para lá para pregar. E o quarto grupo de culpados é formado pelos próprios envolvidos, pastores, pregadores e cantores. Por quê? Porque esses aí, eles deveriam ser os primeiros a chegar para os seus assessores e colocar um limite nas suas agendas. Por quê? Ninguém se sustenta espiritualmente se não separa tempo para orar. Ninguém se sustenta espiritualmente se não separa tempo para ler a palavra de Deus. Ninguém consegue fazer a obra de Deus com excelência se não separa tempo para fazer jejum, propósito. Ninguém consegue fazer a obra de Deus com qualidade espiritual se não separa tempo para se consagrar. Esse pessoal só vai para a igreja para atender a agenda. Eles nunca conseguem estar num culto simplesmente cultuando, se alimentando, ouvindo outros pregarem, ouvindo outros cantarem. Eles não sentam numa escola bíblica dominical para aprender. É isso. Então, é esse foco que eu estou trazendo para vocês aqui, sabe? Por que essas coisas acontecem? Então, cabe, primeiramente, agora eu vou inverter a ordem que eu falei. Então, primeiramente, cabe aos envolvidos, pastores, cantores e pregadores, disciplinarem os seus assessores, fazer os seus assessores colocarem limite nessas agendas, para que eles tenham tempo para fazer essas coisas. E, se eles têm contato direto com os pastores e com os líderes, também colocar limite nos pastores e nos líderes. Cabe aos pastores e líderes também começarem a repensar a sua forma de liturgia de culto. E cabe aos empresários também deixarem tanta ganância. E cabe aos crentes também pararem de ficar mandando chamar essa galera toda. Então todo mundo tem que mudar a sua postura. É sobre isso que eu falo. Que Deus continue abençoando essa palavra e que Ele continue ministrando ao seu coração. Que Ele complete aquilo que eu não consegui falar. Vem comigo. Continua aqui até o final. Tem muita coisa boa para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer essa plataforma ter engajamento. Me ajuda a levar essa mensagem adiante. E continua me acompanhando.
Vamos lá. Eu quero trazer para você uma ilustração do reino de Deus. Eu quero falar sobre a irmã de oração e o pastor fanfarrão. Vamos lá. A história é a seguinte, dessa ilustração. O pastor chegou assumindo uma igreja. A igreja tinha um templo preparado para receber aproximadamente 1000 pessoas. Mas ele recebeu a igreja com 10% disso, ou seja, 100 membros. Você imagina, uma igreja com 100 membros, e muitas vezes nem todos vão aos cultos, um templo com capacidade para 1000 pessoas. Você imagina o quão vazio estava aquele templo, quantas cadeiras ali. Então o pastor chegou no meio desse quadro, a igreja cheia de problemas. O que acontece? Esse pastor chegou na moral, na disciplina, como tem que ser, e começou a trabalhar. Mal ele começou, várias pessoas foram chegando para a igreja. E entre essas pessoas, uma irmã já com uma certa idade, e muitas vezes a idade não deixa a pessoa ter aquele mesmo vigor da juventude. Essa irmã ficava todos os cultos, a igreja tinha culto terça, quinta e domingo. A irmã ficava sentadinha no último banco, perto da porta, sempre no mesmo lugar. Acabava o culto, ela saía. E o pastor movimentando a igreja, pregando e sendo usado por Deus, e as pessoas iam se convertendo. Além das pessoas irem se convertendo, iam sendo preparadas, discipuladas, batizadas, e pessoas de outros ministérios chegando, gente que estava afastada se reconciliando, enfim. Um ano se passou, de 100 membros a igreja já tinha chegado perto dos 1000 membros. A igreja já tinha chegado perto dos 1000 membros, já estava ali batendo na porta dos mil membros. E com isso o templo, tinha hora que o templo ficava pequeno. Por exemplo, um dia de ceia, onde a grande maioria dos irmãos vão, participam da ceia, dia de programação especial, muitas vezes o templo estava pequeno já. E o pastor ali, aí vai entrar a fanfarronice dele. Ele começou do púlpito dizer que desde que ele chegou, que a igreja cresceu, que a igreja está crescendo, coisa e tal. E ele começou a jogar indireta para aquela irmã. Eu vejo todo mundo envolvendo, mas eu não me conformo com pessoas que ficam sentadas no mesmo lugar e não fazem nada, não interagem, não participam de nada, não se envolvem com nada. E toda hora ele mandando essa letra para a irmã. Todo mundo sabia que era para essa irmã. Ele mandando essa letra ali. Passou 1 mês, 2 meses batendo nessa tecla ali. Aí essa irmã parou de ir. Ele reparou, chegou no domingo, foi pregar. Minto, primeiro chegou numa terça-feira. Tá vendo aí? Agora a pessoa nem vem mais, não se envolve. Melhor que vá mesmo. A gente aqui tem que ter gente que se envolve com a obra, tem que estar junto comigo, porque desde que eu vim para cá, e com a fanfarronice dele, a irmã não foi terça, não foi quinta, não foi domingo. Passaram-se as semanas, a irmã sumida. A igreja começou a enfrentar crises e o declínio. Com as crises, os problemas de relacionamento, problemas de pecado que estavam escondido começaram a surgir. Então esse pastor teve que começar a disciplinar, e vai disciplinando, e vai gente saindo, e vai gente desanimando, e tal. Começou o esvaziamento da igreja. E a irmã sumida. A irmã nunca mais apareceu. Em menos de 4 meses, aqueles quase 1000 membros que estavam lá, reduziram-se a menos de 200. Voltou praticamente a como ele recebeu a igreja. Em menos de 4 meses, foi uma revoada. Incrível, né? Para destruir, Satanás é rápido, Satanás é ágil. Ainda mais quando encontra quem dá brecha. Aí o pastor resolveu convocar uma reunião ministerial. Chamou seus ministros, presbíteros, evangelistas. Chamou também diáconos, obreiros.
para essa reunião emergencial após o culto. Ele percebeu o esvaziamento da igreja. Percebeu. Até porque quando o esvaziamento da igreja aconteceu, caiu tudo. Caiu a entrada de dízimo, caiu a entrada de oferta. E sem falar também dos escândalos e a igreja ficando mal falada. Quando tem escândalo, já viu, né? Respinga na igreja. Respinga no ministério. Não tem para onde fugir. Aí nessa reunião, eis que o Espírito Santo tomou um diácono, e esse diácono levantou-se e disse para o pastor o seguinte: assim te diz o Senhor, enquanto tu estavas na minha presença sendo humilde me buscando, eu estava abençoando o ministério que eu coloquei nas tuas mãos. Quando tu começaste a dizer que a igreja minha começou a crescer depois que você chegou, depois que você começou a trabalhar, e quando você começou a ofender aquela serva minha que ficava sentada lá no banco intercedendo por ti, eu permiti o esvaziamento da minha igreja. Eu permiti que isso tudo acontecesse para mostrar para você que a glória é minha e quem faz sou eu. Sou eu que exalto, sou eu que abato, sou eu quem dou, sou eu quem tomo. E Deus foi usando esse diácono nessa profundidade, de tal forma que chegou num ponto que esse diácono, usado por Deus, falou para o pastor, mandou ao pastor: eu só permitirei que a igreja é minha, volte a crescer quando tu fores a casa daquela serva minha e pedires perdão a ela e te retratares com ela. O pastor entendeu a mensagem. Era um fanfarrão, estava totalmente afastado do propósito de Deus para a vida dele, mas ali ele tomou o choque de realidade. Porque às vezes um profeta tem que dar um choque de realidade. Mesmo que esse profeta seja um diácono, um obreiro, como os profetas da Bíblia deram choque de realidade em reis, em líderes religiosos. Olha o profeta Natan, foi dar um choque de realidade logo em quem? Davi, homem segundo o coração de Deus. E nada disso foi impedimento para Natan ir lá e aplicar um choque de realidade em Davi. Confere a tua Bíblia, segundo o livro de Samuel, começa pelo capítulo 11, que vai começar pelo adultério de Davi com Batseba, vai entrando pelo capítulo 12, 13, confere lá que você vai encontrar isso aí que eu estou falando. Aí, o pastor entendeu a mensagem, marcou, foi à casa da irmã, se retratou, pediu perdão. A irmã simplesmente disse para ele que, como ela estava atrapalhando o ministério dele, ela preferiu ficar em casa. Ele pediu perdão, ele reconheceu que errou, e ela falou que ela ficava ali quietinha porque ela não tem mais aquela saúde para ficar andando para aqui, para ali, no movimento, fazendo as coisas que os outros fazem. Então o ministério que Deus deu a ela foi esse ministério poderoso da intercessão. Ela ficava quietinha lá intercedendo. Enquanto as coisas aconteciam ali dentro do templo, ela ficava quietinha lá intercedendo. Quietinha. Aquele era o ministério que Deus tinha dado a ela. Aí finalmente esse pastor entendeu. Moral da história. O que é que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. Não menospreza. Você está me vendo aí, não menospreza o dom do outro, não. E não permita que ninguém menospreze o dom que Deus deu a você, não. Sabe? Faça conforme Deus mandou você fazer e respeite o trabalho do outro. Cada um no seu quadrado, cada um tem o seu chamado. Aquele irmão da portaria foi chamado para ficar ali porque é o dom que Deus deu a ele. E muitas vezes ali ele é um excelente porteiro. Quantas vezes na portaria mesmo uma pessoa pode ser ganha para Jesus? Com um simples aperto de mão ou um sorriso caloroso. Tem igreja que tem a portaria, tem a recepção. Quantas vezes a recepção também exerce esse papel de começar a ganhar alguém para Cristo? Naquele momento ali da recepção, sabe? Da atenção, do acolhimento, do atendimento.
O Ministério de Louvor muitas vezes não entende a importância que tem. Às vezes se preocupa só com a parte técnica, de os instrumentos serem da melhor qualidade, muito bem afinados, muito bem tocados, muito bem cantados. Só que o Ministério de Louvor é muito além disso. Só que infelizmente a maioria dos Ministérios de Louvor que tem por aí não entendem isso não. Eu sei porque eu já fiz parte do Ministério de Louvor e eu trabalhei com gente que não entendia isso. Não tinha esse conceito. E eu muitas vezes via ali na frente. Muitas vezes a pessoa entrar arrebentada emocionalmente, arrebentada psicologicamente, arrebentada até espiritualmente, querendo jogar tudo pro alto. E muitas vezes ali, na hora de um louvor, aquele louvor traz aquele acolhimento para aquela pessoa, aquele aconchego para aquela pessoa. Eu já ouvi isso. Eu ouvi uma igreja que eu ministrava sozinho. A igreja era muito pequenininha. Eu ministrava sozinho com a minha esposa. E nós ouvimos isso. De irmãos chegaram ali arrebentados. E quando chegaram, na hora que chegaram, ouviram aquele louvor que a gente estava entoando ali, Deus ali falou e deu a essas pessoas uma nova esperança, uma esperança renovada de que dias melhores viriam. E cada um, no seu chamado, consegue fazer a obra. É a moral dessa história, é a moral dessa ilustração do reino de Deus. E que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Fica aqui até o final, que ainda tem coisa boa para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Vamos lá. Aqui está o meu novo livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Aqui tem 126 páginas de conteúdo bastante proveitoso para você, tá? Eu tenho um vídeo aí na plataforma para você ver. Tenho vários vídeos. Você pode ver também ele completo na plataforma de vídeos grandes. Nas plataformas de vídeos curtos eu tenho o vídeo editado por capítulos, mas você pode ver e ali você vai ver a descrição de cada capítulo que eu tenho aqui, tá? Olha que livro bacana. 126 páginas, capa bonita. Tem aqui uma primeira orelha que eu tenho aqui algumas informações. Eu tenho aqui uma segunda orelha. Eu tenho aqui algumas informações. Aqui você vai aprender muita coisa, tá? Para você melhorar a sua vida profissional. Para você entender que Deus quer que você se prepare profissionalmente para você ter um emprego melhor. Ao contrário do que esse pastor André Valadão andou pregando aí para vocês aí na internet, tá? Deus quer que você se prepare para você alcançar o que Ele tem de melhor. Não é pecado você querer ter uma vida legal, plena, financeira, material, não. Não é pecado, não. Pecado é quando você bota isso acima de Deus. É pecado quando você transforma isso em amor. Dinheiro não é problema, o amor ao dinheiro é que é o problema. E isso Paulo ensina para Timóteo. Confere tua Bíblia que você vai encontrar informação. Então, para que nós, como cristãos, venhamos a entender que não basta simplesmente pegar um currículo e colocar na mesa de oração, colocar na mesa de consagração, para as irmãs orarem, para Deus abrir as portas. É necessário que nós aprendamos a fazer a nossa parte. E aqui nesse livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu tenho um conteúdo muito bom para que você possa aprender sobre cada tópico que está aqui. É sobre currículo, é sobre redes sociais, é sobre dinâmica de grupo, entrevista, apresentação pessoal, marketing pessoal, etiqueta corporativa, para você aprender o que é desemprego estrutural, o que é planejamento de carreira. Eu tenho vários assuntos para você aprender. Aqui, ó, cuide bem da sua carreira profissional. Eu tô com alguns probleminhas no link da Wiclap, eu tô procurando resolver, tá? Tô dependendo da área de TI da Wiclap resolver os problemas do link lá para que vocês possam comprar. E quando nós nos encontrarmos na sua igreja,
Eu quero estar com alguns exemplares lá, quero que você possa comprar também, tá? Então tá aqui, ó, cuide bem da sua carreira profissional. E que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Vamos lá. Vem comigo. Vamos entrar na mensagem. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer esse vídeo ter bastante engajamento. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ensinamento poderoso de Jesus a partir de agora. Vem comigo. Disse Jesus: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que Ele continue ministrando poderosamente aos nossos corações. Vamos, durante esses minutos, meditar nesse ensino poderoso de Jesus e que é extremamente atual. Vocês estão percebendo que ao longo desse vídeo eu estou falando direto sobre testemunhos, sobre conduta, sobre procedimentos, comportamentos e finalizando com esse texto, que nada mais é do que o fechamento com chave de ouro nesse ensinamento de Jesus. Jesus, quando fala sobre o sal, ele está nos dando uma aula de biologia, está indo lá na parte de ciências, especificamente biologia, sobre o sal. Quando ele fala, nós somos o sal da terra, vou repetir o verso 3 aqui para você, e aí vamos meditar nele, verso por verso. Olha aqui: vocês são o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vamos lá. O sal, ele é feito para quê? Para dar sabor à comida, certo? Uma comida sem sal não tem sabor nenhum. Você até consegue comer, mas é uma comida sem gosto, é uma comida sem graça. É uma comida que não alimenta. Você sente fome logo. E você precisa botar um pouco mais de sal para você ter o sabor adequado, ideal. Se a comida está com muito sal, ela fica intragável. Ela passa do ponto. A comida perde o sabor. Onde eu quero chegar? O que é
a comida salgada e que fica intragável, ninguém consegue comer, ninguém consegue se alimentar dessa comida, porque é impraticável você comer a comida salgada, você não consegue, não rola. Aquela comida carregada no sal não dá, não desce, você não consegue. Não estou falando de um pouquinho passada, mas mesmo assim já não é legal. Já não é legal, principalmente para quem tem problema de pressão. Não é bom comer comida passada do ponto do sal. Até porque você nem consegue saborear a comida direito. E quando a comida tá salgada, você não consegue comer, fica intragável. Assim são esses que causam escândalo no meio da igreja, como eu ainda há pouco eu falei em outra parte do vídeo. Assim são esses que dão mau testemunho. Assim são esses que vêm para a internet desfilar ódio, desfilar rancor, desfilar ressentimento, desfilar impropérios, xingamentos, palavra de maldição, sabe? Coisas absurdas que a gente vê aí, que infelizmente muitos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, andam fazendo. Esses são os que tornam a comida intragável. E aí atrapalha a gente de pregar a palavra de Deus. Os que dão mau testemunho, e aí acabam se afastando da igreja, aí aplica-se ao que Jesus acabou de falar. Não serve para mais nada, não serve para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. Quantos tem por aí? E que hoje estão afastados da igreja, são ridicularizados, são pisados mesmo pelos homens. São zombados, perderam totalmente a credibilidade, perderam totalmente o respeito. Sobre isso que Jesus está falando nesse texto aqui. E aquela comida com pouco sal, que não tem sabor, é aquele crente que tem aquela vida mediana. Às vezes ninguém sabe que ele é crente no trabalho, às vezes ninguém sabe que ele é crente na escola, ninguém sabe que ele é crente na faculdade, ninguém sabe que ele é crente na vizinhança, porque ele é tão sem sal, tão sem molho, sem graça, sem tempero, sem nada, ninguém vê nele a resplandecente, o sabor, né? Estou no sal. Verso 13. Vamos passar para a luz. Vamos passar para a luz. Verso 14, Jesus nos dá uma aula de física. Quando ele fala de luz, verso 14, 15, aula de física. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando aqui nessa aula de física e que se aplica à nossa vida cristã é que nós temos que brilhar para que as pessoas possam ver. E o nosso brilho tem que ser o brilho de Jesus Cristo, escondidos atrás da cruz. Que ele cresça e que eu diminua. Paulo ensinou isso. Que ele cresça e que você diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Acho que o brilho de Cristo se veja em nós. E esse brilho de Cristo, para ser visto em nós, nós precisamos dar bom testemunho, ter boa conduta. Não é só chegar num púlpito ou na internet e pregar bonito, não é só preparar louvores bonitos para cantar, não. É dar testemunho de vida. As pessoas olharem como aquela mulher sunamita olhou para Eliseu. Confere lá a tua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, se eu não estou enganado. Confere lá. Ali vai um santo homem de Deus. A fama, boa fama de Eliseu veio antes dele. Ali vai um santo homem de Deus. É sobre isso. É sobre isso. Então, a cidade fica no alto do monte, iluminada, não pode ficar escondida. Então nós não podemos ser agentes secretos, temos que ser agentes de propagação do Evangelho de Cristo. Não esse evangelho mentiroso que está sendo pregado por aí, esse evangelho que passa a mão na cabeça, esse evangelho que permite que tudo que coisa do mundo entre, esse evangelho aí que é distorcido, esse evangelho que é pregado de qualquer jeito.
A gente vê aí, não, a parte mais importante do culto é a palavra de Deus. Aí dão 20 minutos para o pregador. Já falei sobre isso em outros vídeos, mas deixa quieto. O mais importante é pregar com a vida da gente. O mais importante é pregar com a conduta da gente. Aí eu volto ao que eu falei. Essa turma toda aí, esses bolsonaristas aí, raivosos, com tanto ódio no coração, eles não estão brilhando, não estão com o brilho de Jesus. Esses que causam tanto escândalo aí, um pecado atrás do outro, uma queda atrás da outra, nossa, é um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro, uma coisa assim de louco. Tá complicado. Vamos para o verso 15. A aula de física continua ainda. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo, e a coloca, isso mesmo, debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado. E, desse modo, brilhará para todos. Continuando o que eu estava falando no verso 14, nada mais é do que, quando nós nos convertemos, nós somos obviamente preparados, discipulados e tal, nos batizamos e deveríamos estar sentados para aprender a palavra de Deus na escola bíblica dominical, nos demais cultos e tal, para que nós possamos o quê? Anunciar o Evangelho, não somente pregando, mas vivendo ele. É muito mais importante, mais do que nunca atualmente, a gente viver o Evangelho do que pregar o Evangelho, abrindo a Bíblia, pregando e falando. As pessoas querem ver em nós exemplos. As pessoas querem ver em nós que somos cristãos sérios, verdadeiros, compromissados com Deus, compromissados com as coisas de Deus. As pessoas querem ver em nós uma conduta reta, um contraponto ao que os bolsonaristas estão mostrando aí, sabe, com esse ódio, com esse rancor, com esse ressentimento. As pessoas querem ver o contraponto a esses itinerantes que vivem por aí causando escândalo e toda hora. Um é pego bebendo cerveja, um pastor pega com latinha de cerveja no meio de um churrascão, outra cantora pega no barzinho tomando cerveja, outro que é cantor e pastor também sentado numa mesa de bar com cerveja e com violãozinho cantando música secular, outro que se assumiu gay está fazendo se assumiu não binário e está fazendo a transição para o gênero feminino, o outro que se assumiu gay, o outro que foi pego em adultério, a esposa largou, o outro que arrumou filho fora do casamento, a outra que arrumou uma filha fora do casamento, essas coisas aí, entendeu? Esse tipo de coisa aí que nós, como cristãos sérios, cristãos verdadeiros, cristãos não melhores do que os outros não, tá? Quero colocar uma coisa bem clara aqui, não somos melhores do que ninguém. A Bíblia nos diz que devemos vigiar e orar, para que não entremos em tentação. A Bíblia nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não somos melhores do que ninguém. O que nós estamos sendo chamados aqui para fazer um contraponto. As pessoas precisam ver em nós a diferença. É isso que eu estou falando, eu quero que isso fique bem claro para você que está vendo esse vídeo. Eu sei que você é inteligente o suficiente para entender o que eu quero dizer. Acho que eu estou sendo bem claro. E o texto está mais claro ainda do que eu estou falando. Vamos lá, falei do verso 15, agora vamos fechar o verso 16. O verso 16 nos diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, para a gente fechar, é importantíssimo, como eu falei, a gente viver essa transformação que Jesus trouxe para nós, sermos esse sal,
que é colocado na medida certa para dar o sabor. Sermos essa luz que é colocada no lugar certo para iluminar, brilhar para todos, para que as pessoas vejam em nós as boas obras que fazemos, as pessoas vejam em nós a conduta que temos e louvem a Deus através das nossas vidas. Louvem a Deus porque nós estamos testemunhando com as nossas vidas aquilo que Deus fez. Volto a perguntar, essa turma bolsonarista aí, eu falei aí ainda há pouco aí, dei os nomes, eles estão louvando a Deus com essa conduta deles? Eles estão trazendo repulsa. É só vocês verem a repercussão negativa do que esses homens falam. É só vocês verem a repercussão negativa do que esses homens falam. Tanto ódio, tanta intolerância, tanta misoginia, tanto sexismo. Sabe? Para que nós venhamos realmente a fazer diferença nesse país, nós precisamos mudar essa postura. Como eu falei, nós precisamos ser o contraponto a essas pessoas. Porque as pessoas, os mais de 140 milhões de brasileiros que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, nós somos cerca de 210 milhões de brasileiros. 50 milhões são evangélicos atuantes. Então, você tem 160 milhões aí que não são evangélicos, não conhecem a palavra de Deus, ou conhecem, mas lá no meio do caminho, enfim. Desses 160 milhões aí, você tem gente que é desviada, uns 40 milhões pelo menos são desviados. Você tem 8 milhões que são desigrejados. Desigrejado é uma coisa, desviado é outra. O desviado já chutou o pau da barraca, já está no mundo, já está fazendo tudo que é besteira que ele pode fazer no mundo, já está na mão do capeta. O desigrejado não. O desigrejado ele só não quer saber de estar no templo. O desigrejado só não quer ser vinculado a igreja nenhuma. Mas o desigrejado, ele tem muitas vezes linguajar de crente, se porta como crente. E se tu der uma Bíblia na mão do desigrejado, tu acha ele pregar melhor do que muita gente está dentro da igreja. Porque o desigrejado, a maioria deles conhece a palavra mais do que muito crente está dentro da igreja, tá? Pelo menos alguns desigrejados que eu conheço, com certeza conhecem a palavra de Deus mais do que muito crente que está dentro da igreja. Esses que estão dentro da igreja, mas que não frequentam a escola dominical, na hora da pregação vão no banheiro, não sei que tanta vontade é essa de ir no banheiro na hora da mensagem, conversando, mexendo em celular, na hora da mensagem, muitas vezes. Aí, como é que quer receber de Deus alguma coisa se não busca? Como é que quer receber de Deus alguma graça se não busca? Como é que quer aprender alguma coisa se não busca aprendizado? Complicado, né? É complicado. Então, para fechar, Jesus nos disse que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo. Temos que fazer a diferença de forma positiva. Esse Brasil que nós vivemos, o dia que todos nós, cristãos, nos conscientizarmos de que temos que ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, dando um bom testemunho através das nossas vidas, tenho certeza que esse Brasil vai melhorar muito. Tenho certeza que o verdadeiro avivamento vai chegar. Ele ainda não chegou. Movimento não é avivamento. Movimento pode ser dom. Rodar no poder pode ser dom. Rodar no manto pode ser dom. Falar em línguas estranhas pode ser dom. Avivamento é comportamento. Avivamento é postura. É bem diferente. Avivamento é transformação. E não é a transformação de fora para dentro. Porque muita gente, quando se converte, de fora para dentro. Por fora parece crente. Se veste como crente, fala como crente, canta como crente, prega como crente. Mas o coração está cheio de rapina, está cheio de iniquidade. São os sepulcros caiados que Jesus falou. A verdadeira transformação é inside out, de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação.
E essa verdadeira transformação muitas vezes ela dói, porque quando é de dentro para fora, Deus começa a mexer em coisas que muitas vezes nós não queremos que Ele mexa. Às vezes mexe em questões do nosso temperamento, que a gente não quer que Ele mexa, mas quando é verdadeiramente o Espírito Santo trabalhando, Ele mexe. A verdadeira transformação é essa. Mexe nos pensamentos, às vezes que a gente não quer que Ele mexa, mas Ele mexe. Vai mexendo por dentro, vai em coisas que muitas vezes doem, muitas vezes estamos apegados. Aí vem a transformação exterior. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Deixa o rosto bonito. Coração alegre formoseia o rosto. Aí que é a transformação, vem de dentro para fora. Inside out, como dizem os americanos. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para você em Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Eu desejo que Deus continue abençoando grandemente, poderosamente a sua vida. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você permitiu que eu entrasse na sua casa por meio das suas redes sociais. Espero você no próximo vídeo, com uma mensagem que vai falar o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.